Meu nome é Gabriel e o título do meu trabalho é Casa do Estudante 4. Eu estou usando aqui a aba do Gmail porque é uma que trava um pouquinho menos o projeto. Bem, o meu projeto, como eu mencionei, é uma casa do estudante. Uma casa do estudante basicamente é uma modalidade de habitação voltada para alunos que têm uma renda muito baixa e não conseguem se manter, ou ou principalmente, né, alunos que vêm de outros municípios e não têm onde ficar. A minha casa do estudante vai ser voltada para o pessoal da URGS, né, que atualmente tem em torno de 40 mil alunos em todos os campos. Os modos de se acessar, se ingressar na URGS, né, são pelo SISU ou pelo vestibular. Nos últimos 5 anos, a média de alunos que ingressou foi de em torno de 4 mil, e desses 4 mil, em torno de 10% eram de baixa renda. Aqui ao lado na direita eu trago um mapa localizando os 4 campos da URGS de Porto Alegre e as suas respectivas casas do estudante. Aqui imagens dos campos, né? Falando um pouquinho das casas do estudante, né? Com exceção do campus da administração, as outras três todas têm uma casa do estudante própria. Todas têm o mesmo programa de necessidades, né? Que são cozinha, lavanderia, coletivas, áreas de estar, áreas de estudo e o principal que é os quartos, né? O que difere elas é que a casa do centro ela tem 415 vagas, a Cefave, que é do campus do Vale, 110 e a CEURGS, que é a da saúde, 45 vagas. O porquê de fazer uma casa do estudante? Se a gente for somar essas vagas, a gente vai ter o total de 560 vagas, o que é o total, o que é 1% do total de alunos da faculdade. Se a gente pegar os ingressantes dos últimos 5 anos, né, que são os 4 mil alunos, e considerar que 10% deles têm renda considerada baixa e outros 10% vêm de outro município e não conseguem ter lugar para morar, a gente vai chegar a um número mínimo de vagas de 720. Então, o que eu quero com a minha casa do estudante é acabar com a perda de alunos que vêm para cá e não têm onde ficar, o fim da lista de espera, que atualmente ela é bem grande, né? Aumentar as vagas na casa do estudante e ter uma moradia a baixo custo para o pessoal que não consegue se manter. A viabilização dela vai ser por meio do verbo do governo federal, com o uso do programa do Reúne, que destina verba para a expansão da faculdade, e também utilizar uma parceria público-privada para diminuir os custos. Né? Aqui eu trago uma perspectiva do meu terreno, avançando um pouquinho agora para o meu local. Né? O meu projeto ele fica localizado aqui em Porto Alegre mesmo, no bairro Centro Histórico, mais precisamente na esquina das ruas General Canabarro com a Riachuelo. Ele é o terreno ao lado da Igreja das Dores. O porquê de eu ter escolhido o Centro Histórico? E seria habitação estudantil num contexto novo. As três que tem no centro, na cidade de Porto Alegre, elas estão inseridas dentro do terreno da faculdade, né? E a minha ideia é trazer a habitação para um contexto diferente, uma zona totalmente residencial. Eu escolhi o centro também pela variedade de programas que o entorno oferece, tudo que o aluno precisar ele vai ter na volta. E caso ele precise se deslocar para outra parte da cidade, ele vai ter fácil conexão, porque todos os principais terminais de ônibus terminam no centro, então ele vai ter essa facilidade para chegar em qualquer lugar. E o principal também é a proximidade com o campus da administração, que é o único que não tem uma casa do estudante própria. Né? Aqui ao lado eu trago um esquema mostrando as distâncias do meu terreno para os campos, né? Desde o campus da administração, que é o menor, que é 750 metros, o aluno pode ir a pé, até o campus do Vale ou o campus da Saúde, que são mais distantes, mas o aluno pode pegar só um ônibus para chegar lá. Como eu falei antes, o meu terreno ele é próximo, ele é colado, né, na Igreja das Dores, que é um grande cartão postal da nossa cidade, né? Ela começou a ser construída em 1807 com o altar-mor e foi ser finalizada lá em 1903 com a sua inauguração. Né? Em 38 ela foi tombada pelo IFAM e até hoje ela tem grande destaque na nossa cidade e no Brasil. Chegando um pouquinho agora nas análises macro. Aqui ao lado eu trago um mapa de fundo figura, onde aqui em roxo a gente pode ver que é uma área voltada principalmente para as residências, né? São edificações mais densas, mais coladas e com uma área um pouco menor. Em vermelho aqui a gente pode ver a zona predominantemente comercial, que são as edificações com prédios maiores, mas a densidade um pouco menor, eles são mais espalhados. Em verde eu mostro aqui a zona militar, que é bem consolidada na cidade, né? E esses espaços aqui em branco são os principais pontos de fluxo de pessoas, né? Como o gasômetro e a Orla do Guaíba. Aqui ao lado eu trago um mapa de traçados, onde eu mostro as principais ruas e avenidas que têm
próximas do meu entorno, né? Que são Andradas, Riachuelo, a Borges e a Mauá. Eu queria destacar, como eu falei antes, né, a proximidade do meu terreno com o campus da administração. Aqui embaixo, né, ele fica a 750 metros, que a gente pode ver aqui nesses raios. E também esses pontinhos aqui que eu marquei são as paradas de ônibus, que podem, que caso o aluno precise, né? Cada uma tem uma opção de ônibus diferente e todas são bem próximas também do terreno. Aqui, por último, na análise macro, eu trago um mapa com os usos gerais do centro, né, onde eu marquei as principais áreas de lazer, as principais áreas de cultura que a gente tem, as principais áreas religiosas do governo e as escolas. Aproximando um pouquinho agora para as análises intermediárias. Eu trago um diagrama de uso de solo aqui à esquerda, onde a gente pode ver em amarelo que o que mais se destaca são as áreas de uso residencial. Né? Também um grande destaque para a área militar, já consolidada na cidade, como eu falei antes, e também a própria igreja, né, que é só uma, mas também é bem grande questão de área. Aqui no centro a gente tem um diagrama de alturas, onde a gente pode ver um grande destaque para as edificações acima de 6 pavimentos, né, edificações mais altas, aqui em cinza. Um pouco menos, mas não perdendo força, a gente tem as edificações em marrom aqui, que são as de 3 a 5 pavimentos, são mais as da área militar e edificações de uso misto. E aqui num tom mais clarinho a gente tem as de até 2 pavimentos, que são mais as áreas residenciais. Né? Por último aqui eu trago uma análise do meu terreno, mostrando os 4 acessos que ele tem, pela Canabarro, Riachuelo e pela Rua dos Andradas, ao lado da escadaria, uma área que agora só tem entulhos, e os acessos também da própria igreja, né? Andradas, Riachuelo e aqui pelo meio. Avançando um pouquinho mais, eu trago um diagrama de plano diretor na minha prancha 3, onde eu queria falar que o terreno ele tem uma área de 2.030 metros quadrados e ele está inserido na área de interesse cultural mista número 2, de acordo com o plano diretor. Avançando ao diagrama de alturas, o máximo de base é 9 metros, corpo 18 a partir da referência, e com um índice de áreas de 1.9, o máximo que eu posso construir é 5.785.5. Avançando um pouquinho agora as taxas de ocupação, né? A máxima de base é 90% e a de corpo é 75%. Como eu não vou conseguir, se eu seguir a risca isso que o plano diretor me deixa fazer, eu vou fazer uma edificação que vai tapar a igreja. Então, nesse último diagrama aqui, eu quero mostrar que eu não vou alcançar o máximo que o plano permite em função de respeitar a igreja. Né? Eu vou fazer uma edificação alinhada nas extremidades com a igreja, colocada na divisa da esquina, bem afastada da mesma, e respeitando ela também em altura, vai ser alinhada com essa primeira água do telhado. Partindo um pouquinho agora para o meu programa. O principal é a casa do estudante, né, a habitação estudantil. A gente tem também o estacionamento, mantendo o uso inicial do terreno, e o restaurante, que vai ser voltado só para os estudantes. Os pilares e diretrizes do meu terreno, eles são habitar, estudar e integrar. Eles vão ser resolvidos como? Com a criação da casa do estudante, né, aumentando o número de vagas, espaços para estudo coletivo e individual, e também as áreas de convívio e integração entre eles. Aqui ao lado eu trago também um fluxograma demonstrando que os programas funcionam de maneira distinta. Né? A casa do estudante pode funcionar totalmente distinta do restaurante e do estacionamento. São programas diferentes que fazem parte do mesmo terreno. Avançando um pouco as referências, eu trago aqui a referência do Lima em Santiago, no Chile, que é um prédio de esquina também, onde o programa é uma ideia que eu gosto bastante, né? Onde ele deixa reserva pavimento tipo só para os quartos e áreas de estar menores e o pavimento térreo onde tudo acontece, que são as cozinhas, áreas de integração, lavanderia e lazer. Aqui ao lado eu trago também o anexo do Teatro São Pedro pela conexão e criação de circulações diferentes, né, por meio do espaço aberto. Descendo um pouquinho mais a gente chega na ladeira da Barroquinha, que é uma referência que eu peguei pela manipulação da topografia num espaço aberto. E essas duas últimas aqui são referências de fechamento que eu quero usar. Chegando agora na análise de incidência do Sol, né? A gente pode ver que o terreno é iluminado durante boa parte do dia, só na parte da manhã que ele recebe um pouquinho mais de sombra por causa da luz incidente na igreja. Né? Avançando agora para a prancha número 4, eu trago alguns diagramas de partido. O primeiro mostra o terreno como ele é agora, né? Só com estacionamento, sem nada construído. Perdão. Eu vou manipular a topografia para colocar o estacionamento no primeiro nível aqui de acesso com a rua e também no primeiro subsolo. Acima do estacionamento vai o bloco do restaurante, criando esse pátio interno aqui no meu terreno. Né? Após isso, eu vou colocar o primeiro bloco das habitações. Né? E já vou deixar alinhado com a igreja colocando o bloco na divisa
com a esquina para subir o pavimento tipo, que a gente pode ver ele pronto aqui nesse diagrama. Após isso, eu mostro um diagrama de subtrações, que eu quero destacar os meus principais acessos, e também essa parte aqui que vai ser uma área aberta coberta de estar. Aqui eu trago um diagrama de fluxos, né, que com acesso tanto da Andradas ao lado da Escadeira das Dores, o pessoal pode chegar na General Canabarro só para cortar caminho, ou até mesmo na Riachuelo para acessar o meu projeto. Por último, mas não menos importante, um zoneamento, mostrando o estacionamento, restaurante e habitação, cada um no seu local. Né? Falando um pouquinho da estrutura, né? Como eu vou ter um estacionamento que recebe uma carga muito grande por causa dos carros, eu optei por usar nele sistema convencional de laje de viga para sustentar bastante, e nos demais pavimentos o sistema de laje plana. Materialidade, a minha ideia é colocar os brises móveis de madeira nas fachadas leste e oeste, e enquanto nas fachadas norte e sul eu vou colocar placas perfuradas, com as aberturas variando, né, com a incidência do sol, na norte e na sul. Como revestimento eu optei por usar placa cimentícia, para não uma cor muito forte, que não ia chamar mais atenção que a igreja. Aqui eu trago um diagrama explodido com o zoneamento, dando destaque aqui para a estrutura convencional que eu tinha mencionado, né, e os demais itens do meu programa de necessidades. Aqui, por último, uma tabela de áreas por pavimento, né, onde eu queria destacar aqui no pavimento tipo que a gente alcançou o número exato mínimo de alunos da casa do estudante, né, 160, para chegar naqueles 720, e também destacar que eu não alcancei a área máxima adensável, como eu tinha falado, né, para não tapar a igreja. Então, para respeitar ela, eu acabei ficando com 600 metros quadrados a menos. Aqui eu trago a minha implantação em uma perspectiva isométrica, para vocês darem uma olhada. Avançando um pouquinho agora para as plantas, né? Aqui eu tenho a planta dos níveis -9 e -6, que é que tem o estacionamento, né? Eu cheguei ao total de 79 vagas no meu estacionamento. O que difere as duas é que aqui o -6 tem o acesso dos carros da rua, né? Acesso duplo. Bem, avançando e pela General Canabás, que eu mencionar. Avançando um pouquinho mais aqui para as plantas, né? Tem a planta do nível -3, onde eu queria destacar esse acesso aqui ao lado pela Rua dos Andradas, né? O pessoal que chegar por aqui pode ir tanto para a casa do estudante, como pode avançar para cima aqui para a rua, para Riachuelo, ou cair na General Canabarro. Aqui nessa planta eu trago os serviços do prédio, né, reservatórios, a área do gás e disjuntor e etc. Aqui eu trago o restaurante com a cozinha, áreas de vestiário para os funcionários e também os depósitos, né, do restaurante, com câmara fria, despejo do lixo e etc. O meu restaurante tem em torno de 60 vagas no total, né? E ele poderia funcionar em 3 blocos durante o dia, para atender todos os alunos. Aqui ao lado eu tenho a minha planta do nível 0, que eu queria destacar agora o acesso da Riachuelo aparecendo com um pouquinho mais de força, né? Antes ele estava tapado pela terra. E também o acesso da minha casa do estudante, que nem eu tinha falado antes, pela Riachuelo principal, né? O pessoal passaria por uma segurança aqui logo após entrar, né? E no pavimento de nível 0 ele ia encontrar todas as áreas principais de convívio, né? Como as salas de estudo, salas de jogo, áreas de estar e a lavanderia, além do hall, bem grande. Né? E aqui é também um espaço de estar externo para o aluno. Avançando um pouquinho agora, chegando no meu pavimento tipo. Aqui à direita, voltado para General Canabarro, eu destinei a área dos quartos dos alunos. É uma por causa da privacidade, para não deixar os quartos virados para a igreja, né, eu optei por virar eles para General Canabarro. Nas extremidades norte e sul eu coloquei os quartos dos visitantes e ao lado uma área de estar para os alunos. Aqui no centro eu optei por colocar as cozinhas e áreas para eles comerem, né, caso não queiram usar o RU, e também áreas de estar. Por último aqui na última planta da cobertura eu queria destacar a casa de máquinas e também o telhado verde, que é o que eu quero usar como cobertura por todos os benefícios que ele traz, né, que são a retenção de água e o conforto térmico e acústico. Aqui eu trago uma ampliação das plantas, onde na dos quartos dos visitantes e professores eu queria destacar que eles vão ter uma cozinha separada para eles, né, para ter mais privacidade. E aqui no quarto de 2 e 3 pessoas eu queria destacar o fato deles terem banheiro próprio e não banheiro coletivo, né. Todos têm uma cama, um roupeiro e uma escrivaninha para o aluno. Voltando um pouquinho agora, né, para a primeira fachada e os primeiros cortes, eu queria destacar nessas aqui o alinhamento do projeto com a água do telhado, como eu tinha mencionado, né, e o uso da materialidade aqui
das placas perfuradas, que vocês podem ver dando uma ampliadinha a mais, eu não vou fazer para não trancar, e dos meus brisas de madeira, né? E também a placa cimentícia num tom bem fraco para não chamar mais atenção que a igreja. Aqui nesses cortes a gente pode ver a aplicação da estrutura convencional aqui nos subsolos, né? Aqui mais acima os quartos com os shafts de tubulação, as áreas de convívio. Nesse corte também quartos, áreas de convívio e aqui a área externa. Os últimos cortes aqui, as últimas fachadas e cortes, né? Dou um destaque maior aqui para o espaço aberto sendo visto como um todo, nessas duas fachadas, né? Aqui seria o acesso pela Rua dos Andradas, um acesso menos chamativo, por conta de ter a escadaria, né? Nesse corte aqui mostrando novamente o estacionamento, as circulações funcionando, ou também os quartos aqui dos visitantes e professores, né? E aqui a área externa em menor tamanho, né? Porque ela está sendo mais cortada. Por último, eu queria mostrar também as minhas perspectivas do projeto, né? Que eu trago algumas internas, com as intenções do quarto para 3 pessoas, do quarto de 2 pessoas, o quarto dos estudantes, dos visitantes, perdão, e também aqui o hall, né? Com a questão do controle que eu tinha mencionado. Por último, eu trago uma perspectiva de observador, vista da General Canabarro, mostrando que a igreja não está sendo tapada, né? Não se perde a vista que se tem ali hoje, e tu mostrar também o projeto alinhado com ela, né? E por último, uma perspectiva do espaço aberto. É isso, espero que tenham gostado e boa noite a todos.